Boa noite, queridos. Vamos tentar a segunda vez. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Vocês estão prontos para a palavra? Amém. Cadê sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí bem alto. Bem alto, bem alto. Levanta aí a sua Bíblia. Diga comigo, esta é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Nessa noite, eu vou receber uma palavra que está mexendo, desafiando e ampliando a minha vida financeira. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8, que é o texto. Vocês lembraram de fazer a tarefa de cada que eu pedi para vocês trazerem hoje? Amém. Tá bom. Depois vai ganhar estrelinha no caderno. Amém. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Nós estamos falamos quinta-feira passada, vamos falar agora sobre a visão de Deus para a sua vida financeira. Deus tem uma visão para a sua vida financeira, e eu vou dizer algo para você, que essa visão, com certeza, é levar você para uma condição maior que você está agora. Eu vou devagar. Eu estou tão empolgado que eu vou acelerando. Deixa eu... O desejo de Deus, independente de como estão suas finanças hoje, boa, ruim, mais ou menos, é levar você para uma condição melhor que você está agora. Eu afirmei quinta-feira passada, vou afirmar agora. Deus quer que os seus filhos sejam ricos. E eu defini a palavra rico semana passada, vou definir de novo agora. Rico significa ter suprimento em abundância. Rico significa não ter falta de nada. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Versículo 18. Antes te lembrarás do que o Senhor, o teu Deus, é que te dá força para adquirires riquezas. Vamos fazer essa confissão. Diga assim: o Senhor meu Deus me dá força para eu adquirir riquezas. Deus não te dá força para você adquirir dívidas. Isso aí quem faz é você. Ele te dá força para você adquirir riquezas. Agora, ouça aqui, o texto bíblico diz o seguinte: Deus te dá força, mas quem tem que ter a sabedoria para adquirir somos nós. Amém? Eu quero outra passagem, porque, Salmo capítulo 35, vamos lá, já falo o versículo. Nós temos que romper
Graças a Deus, seu pastor rompeu o que eu vou falar agora. Nós temos que romper com a barreira de ouvir ensino e pregação sobre prosperidade financeira. Eu lembro que teve um dia em que eu preguei aqui na igreja alguma coisa sobre finanças. E eu cheguei em casa, a minha esposa me chamou e falou: Vitor, eu quero falar algo para você. Você não sabe ensinar sobre dinheiro. Que? Por que você está falando isso? Porque é visível que quando você ensina, você fica constrangido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta idiota, mas por favor respondam. Quantos de vocês ficariam felizes se eu dissesse assim para os irmãos: irmãos, hoje, final do culto, quando vocês saírem, cada um de vocês vão receber em espécie R$10.000. Amém. Agora que vocês vão se enforcar. Mas se eu dissesse para vocês assim: irmãos, Deus colocou no meu coração, eu vim aqui agora para a igreja e pedir que cada um de vocês deem uma oferta de R$10.000. Dá. Ouça. Se você quer prosperar financeiramente, você tem que ter o mesmo nível de alegria para receber 10 mil quanto para dar 10 mil. Deus não tem problema de dar 10 mil, 20, ou seja lá quanto for. Mas nós temos um problema sério em dar. E a base desse problema é o medo, porque a gente tem medo que que eu dê e falte. Mas deixa eu voltar aqui para a prosperidade. A gente foi muito tempo educado numa mente religiosa, aonde, de uma certa forma, nós fomos ensinados que ser pobre é virtude. Olhe para alguém que está do seu lado e fala assim: olha, não é pecado ser pobre. Fala isso. Mas saiba de algo: ser pobre não é virtude nenhuma. E aí nós crentes inventamos que ser pobre é ser humilde. E aí a gente fala assim: sabe aquele irmão lá da igreja? Qual irmão? Aquele irmão bem humilde. Não, aquele irmão bem pobre. O que humildade tem a ver com ser pobre ou ser rico? Nada. Você nunca conheceu pobre orgulhoso, não? Quem já conheceu um pobre orgulhoso aqui? Deixa eu ver. Você fala assim: pastor, você quer que eu aponte alguns agora? Não. Faça isso não. Então a gente foi criado que como se a gente tivesse dinheiro, isso fosse maligno. E eu costumo dizer que se dinheiro fosse afastar você do Senhor, o diabo aumentava o teu salário todo mês, para garantir que você ficasse bem longe de Deus. Então a gente tem que se libertar na nossa mente dessas fortalezas mentais. A gente tem que se libertar disso. Agora, dentro disso que eu estou falando, o Salmo 35, o versículo 27. Salmo 35, o versículo 27, diz assim:
cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, digam continuamente, ou seja, confissão, o Senhor, na minha versão que fala, se deleita. Mas tem uma versão que fala que ele se alegra. O Senhor, ele se deleita. O que significa se deleita? Significa que Deus tem prazer nisso. Agora veja, o que Deus tem prazer? No que? Leia, bem forte. Na prosperidade de quem? Diga bem forte, porque isso tem que ser a sua confissão. Deus tem prazer na minha prosperidade. De novo, Deus tem prazer na minha prosperidade. Olhe para quem está do seu lado e fala: Deus tem prazer na sua prosperidade. Fala assim para o outro irmão: Deus tem prazer também na minha prosperidade. Agora, crente, olha para mim. Quando é que você vai começar a se sentir confortável em ser próspero? Quando é que você vai começar a entender e se sentir confortável com a ideia de que Deus quer você próspero? Eu estou falando, logicamente, que prosperidade não é só finanças, mas nesses cultos nós estamos enfatizando finanças. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é que existe uma fortaleza espiritual. Existe uma fortaleza espiritual de pobreza, de miséria, que foi colocada na nossa mente e de alguma forma o diabo conseguiu trabalhar em mim e em você, que ser pobre é sinônimo de virtude e de espiritualidade. Como que se as pessoas mais espirituais da igreja sempre são aquelas que são as mais pobres. E aí nós começamos a fugir da ideia de ser próspero. Agora entenda isso, irmãos. Deus precisa. Ouviu o que eu disse agora? Qual foi a palavra que eu acabei de usar? Deus precisa que os seus filhos sejam prósperos. Vou repetir isso porque isso é importante. Deus precisa que os seus filhos sejam prósperos. Porque os filhos de Deus sendo prósperos financeiramente, a obra de Deus vai avançar melhor e vai avançar mais rápido. Deus quer filhos prósperos e que não sejam avarentos. Sejam generosos para a obra de Deus. Porque a prosperidade financeira, na minha vida e na sua vida, tem um objetivo: eu e você financiarmos a obra de Deus. E quando você fizer isso, você tem a certeza que você pode dar muito e ainda vai sobrar, porque Deus vai fazer multiplicar. Mas vamos lá. Então, semana passada, nós falamos sobre dízimo. E o dízimo, eu quero resumir aqui, o dízimo, ele protege o seu patrimônio. Anota isso. O dízimo, ele protege. O dizimista fiel. Agora, ouça. Isso também é um ponto importante. Dízimo e oferta envolve fé. Agora, a fé vem como? Pelo ouvir o quê? Então, muitas pessoas, elas fazem o ato correto de dizimar e ofertar.
porém, elas não colocam fé no que estão fazendo. E aí, logicamente, eu vou lhe pedir perdão, porque parte disso é uma responsabilidade minha como seu pastor, porque se para vocês crerem, vocês têm que ouvir alguém pregar sobre isso. Então Deus tem prazer na nossa prosperidade. Então vamos lá, dízimo protege. A gente falou bastante sobre isso, quando falamos semana passada sobre o devorador. Há uma proteção espiritual contra essa ação maligna que a Bíblia chama de devorador. Os não dizimistas, eles não têm essa proteção. Mas agora e a oferta? Porque hoje nós vamos falar de oferta. Eu queria que você fosse em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. O dízimo é 10% do que você ganha, dos seus ganhos, dos seus lucros. E a oferta é um valor voluntário, anote isso. Oferta é um valor voluntário. Lucas capítulo 6, versículo 38, está escrito assim: dai e vos será dado. Dai e vos será dado. Agora, veja, você dá e vai ser dado de volta para você. E a Bíblia vai explicar agora para você como que vai voltar para você. Dai e vos será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Dai, então veja, ouça isso, o processo de você receber começa por você dar. Por isso, como seu pastor, eu não posso aceitar o pensamento de que, pastor, Deus sabe o que eu estou passando e Deus sabe que eu não posso dar agora. Meu irmão, isso é um pensamento maligno. Deus sabe, pastor, que quando eu tiver uma condição melhor, eu vou dar, eu vou semear. Não, você deve começar do ponto que você está. Você deve começar do ponto onde você dá. Porque quando você dá, o que vai acontecer? Será boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora, quando você não inicia o processo, você também não recebe nada. A oferta, eu quero que você anote 5 efeitos da oferta na sua vida. Vamos lá. 5 efeitos, 5 resultados da oferta na sua vida. Primeiro, leva você a atingir o seu potencial. Irmãos, eu vejo pessoas aqui na igreja, irmãos, irmãs, pessoas inteligentes, capazes, pessoas com habilidades, mas elas não conseguem romper e atingir o potencial delas. A oferta faz isso. Por quê, pastor? Porque a oferta é semente. E a semente, ela tem dentro dela o potencial para germinar, virar uma árvore e dar frutos. Não sei se vocês já repararam, mas aqui na nossa igreja, isso aqui é chamado de gasofilácio. Eu chamo de, mais fácil, caixa de colocar o dízimo e oferta. Mas tem um espelho aqui. Quem já reparou o espelho? Quem já se olhou no espelho? Quem já se perguntou por que de um espelho? Ninguém? Alguns. Ok. Esse espelho está aqui para te mostrar quem é a pessoa que está sendo abençoada, beneficiada, quando você dizima e oferta.
A oferta, ela vai liberar a manifestação do seu potencial. Diga assim: a oferta que eu semeio, que eu planto, é uma semente que vai me levar a atingir o meu potencial. Agora veja, eu estou falando de potencial financeiro, profissional, empresarial, estudantil. Você vai chegar no seu potencial, você vai atingir. Segundo, a oferta que você semeia leva você a superar os problemas da vida. Anote: superação dos problemas da vida. Por quê? Porque Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus nos dá força para adquirir riquezas. E como é que Deus nos dá força? Ele nos dá força para adquirir riquezas por meio da lei espiritual do dar e receber. Quando você dá, você recebe forças espirituais e que tocam as suas finanças para você superar os problemas da vida. Terceiro, o que a oferta vai fazer na sua vida? Terceiro lugar, a oferta tornará a sua vida frutífera. Diga comigo: a oferta torna a minha vida uma vida frutífera. Eu estou falando aqui, daqui a pouco a gente vai para os textos, calma. Primeiro você vai atingir o seu potencial profissional, financeiro, empresarial. Sua empresa vai para frente, seus negócios vão para frente, suas vendas vão para frente. Você vai ser reconhecido na sua firma. Mas tem que ter oferta lá. Você tem que ter sua oferta. Eu falei a terceira. Quarta, a oferta libera o poder da multiplicação. Diga comigo: oferta. Vamos, gente, forte. Oferta libera o poder da multiplicação. Veja, dízimo te protege, oferta te multiplica. Diga isso: dízimo me protege, mas a oferta me multiplica. Vai liberar, a oferta vai liberar esse poder espiritual, vai trazer multiplicação, vai trazer abundância. Quinto, o que a oferta vai fazer na sua vida? Irmão, pega isso aqui agora, hein? Eu fico até em dúvida qual é o mais empolgante, mas o quinto, a oferta quebra o poder da pobreza, da miséria e da dificuldade financeira. Vamos lá, é sala de aula isso aqui, isso é ensino. É através do ensino que a igreja cresce. A oferta quebra o poder da pobreza. A pobreza é um poder, é uma mentalidade. Você pega um pobre, coloca ele numa mansão. O que ele vai fazer com aquela mansão? Ele vai empobrecer aquilo ali. Aí, é o espírito de pobre, e é verdade. A oferta quebra o poder da miséria. A oferta, ela quebra o poder da dificuldade financeira. Agora, irmãos, vamos lá, anotaram os 5 aí? Amém? Então vamos juntos. Primeiro resultado da oferta na sua vida, vai lá, bem forte, vai. Você vai atingir o teu potencial. Pastor, eu sei que o meu produto é bom, eu sei que irmão, o que começa a plantar as ofertas para que o teu potencial você consiga atingir. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Eu estou pregando aqui para ajudar vocês a resolver os problemas reais da vida.
chega aqui, porque eu falo bonito. E você sai daqui com os mesmos problemas. Quantos de vocês aqui têm interesse em atingir o potencial da vida? Vai, deixa eu ver. Então. Superar os problemas da vida, quem quer? Amém. Ter uma vida frutífera. Amém. Ter poder espiritual de multiplicação nas suas finanças, vamos ver. Amém. Quebrar o poder da pobreza, da miséria, da dificuldade. Irmão, olha aqui, a sua família pode ter sido pobre, o teu tataravô foi pobrezinho, o seu bisavô pobrezinho, o seu avô pobrezinho, o seu pai pobrezinho, mas você pode ser próspero em nome de Jesus. Não, pastor, começou lá, meu tataravô não foi ninguém, o meu bisavô foi ninguém menos ainda. O meu avô foi ninguém versus 100. O meu pai foi o ninguém dos ninguém do ninguém. Mas você vai ser próspero, você vai ser vencedor. Você vai mudar a história da sua vida. Você vai mudar a história da sua família. Com você vai começar a escrever uma nova história na sua genealogia. Que não vai ser de pobreza, de miséria, de falta, de ruína, de fome, de frio, de necessidade. Mas uma história de prosperidade. Agora deixa eu pegar algo para você. A oferta, ela é tão espiritual, que quando uma pessoa ela é ofertante, quem já sabe, quem já percebeu que judeu é reconhecido como um povo rico? Quem já percebeu isso? Leia o Antigo Testamento e você vai ver, meu irmão, o povo de Israel era incrédulo, né? Tinha que levar um couro. Mas quando chegava na hora das ofertas, os caras eram bons. Eles erravam em tudo, mas eles não erravam em oferta. Eles ofertaram tanto, que não deu tempo na geração deles receberem tudo o que eles semearam. Ficou para gerações posteriores. Vai, gente, pega. Quando você oferta, e na dimensão que você oferta, talvez se você viver os 70, 80, 90 anos, não vai dar tempo de você receber tudo. Vai ficar de crédito para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos. É isso aí, meu irmão. Aleluia. Agora, eu quero falar com vocês, segunda parte aqui. 3 pessoas na Bíblia que viraram a chave da vida deles através da oferta. 3 pessoas. Eu quero te mostrar o que aconteceu na vida dessas pessoas depois que elas ofertaram. Vamos lá, primeiro eu quero mostrar Salomão, segundo o livro das Crônicas. Segundo o livro das Crônicas. Eu fico muito empolgado com esse texto. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Você conhece essa passagem, quando Salomão pede sabedoria a Deus. É uma passagem até conhecida, mas eu quero mostrar um detalhe ali para você. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 6, todo mundo achou? Eu quero que todo mundo ache, porque eu quero ler com vocês esse texto. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Vou ler aqui, amém? Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor, na tenda da congregação, e sobre ele, o que ele fez? Vamos, e sobre ele, o que ele fez? Quantos? Sabe o que é isso? Oferta. Ele ia começar um momento, ele ia entrar numa etapa nova da vida dele. Seu pai havia morrido, ele tinha que assumir o reinado, ele era o bola da vez. Como é que ele entrou num projeto novo?
Ouça isso, povo de Deus. Como é que ele entrou num projeto? Para ele entrar num projeto novo, ele lançou uma semente para aquele projeto. 1000 holocaustos. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Agora, veja, ouça, olhe para mim. Você vai, veja como é que o poder da oferta é rápido. Porque no versículo 6, ele oferta. E olha só o que acontece no versículo 7. A primeira frase aí. Eu não ouvi. Naquela mesma noite. Você está entendendo como é que uma oferta traz respostas imediatas? Ele oferta e naquela mesma noite, Deus resolve. Vamos lá, versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Ai, meu Pai do céu. Você consegue perceber que há uma conexão aqui do que Salomão fez para Deus aparecer? O que Salomão fez, gente? Ofertou. Agora Deus aparece para ele naquela noite e fala algo para ele. E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dou. Oferta traz liberação de favor sobre a sua vida. Versículo 8. Ele tinha um projeto. Deixa eu colocar numa linguagem moderna. Salomão estava assumindo a empresa do pai. Ele estava assumindo os negócios do pai. Ele tinha que tocar agora a empresa. E a Bíblia diz aqui que no versículo 8, respondeu Salomão a Deus: tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor, confirma a tua palavra, dada a meu pai, pois me fizeste rei sobre um lugar numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este povo que é tão grande? Olha só o que ele pede. Ele dá uma oferta, Deus aparece, e ele já tinha algo na manga para pedir. Ele não ficou, não, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho uma raiva disso. Lógico que Deus sabe todas as coisas. Deus quer saber se você sabe do que você quer. O que isso aqui? Tem irmãos que vêm aqui pedir oração. Ei, irmão, por que você quer que eu ore? Pastor, o que Deus colocar no teu coração? Deus, no meu coração, vem agora aqui, mata. Eu quero colocar no meu coração. Versículo 10. Versículo 11, perdão, já lemos o versículo 10. Disse Deus a Salomão: visto que houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria, conhecimento, para poderes julgar ao meu povo, sobre o qual te constitui rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei. Eu vou dar o que você pediu, mas essa oferta vai levar você a atingir o seu potencial máximo. Te darei riquezas, bens. Alguém está aqui? Alguém consegue entender na Bíblia o próprio Deus falando que vai dar bens, que vai dar riqueza, que vai dar coisas materiais para uma pessoa, mas que essa pessoa começou o processo porque ela ofertou? Olha para o teu irmão e fala assim: e você achando que Deus querendo tirar tudo de você? Fala para esse irmão assim: olha,
Fala assim para o seu irmão, aponta um dedo de profeta para ele e fala assim, ó, quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então você viu, ele virou a chave da vida dele. Cara, uma oferta. Ele está ali, vai assumir a empresa do pai. Eu não sei como fazer. Papai não me ensinou, não. Aí o que ele vai pedir para Deus? Sabedoria e conhecimento. Ele vai com uma oferta. E Deus fala assim para ele, ó, na mesma noite Deus aparece para ele, eu vou te dar o que você pediu, mas eu quero que você alcance o seu potencial. Além de sabedoria e conhecimento, eu vou te dar riquezas, bens e honra. Agora diga bem forte assim, uma oferta desatou isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Quantos estão recebendo alguma coisa de Deus aqui? Aleluia. Olha, meu irmão, vai entrar dinheiro no teu bolso. Declaro aqui uma igreja próspera. Eu declaro homens e mulheres prósperos. Eu declaro aqui os comerciantes, empresários desta igreja, os autônomos, os homens e as mulheres mais prósperos que Rio das Ostras vai conhecer. Daqui vai sair prosperidade que vai tocar nações da terra. Recursos vão jorrar aqui, que vai nos capacitar a levar a glória de Deus para outros lugares. Você vai ter em abundância, vai semear em abundância, e os teus celeiros vão continuar cheios. Aleluia. Você pode garantir o futuro dos seus filhos, não só com estudo, você deve fazer isso, mas você também pode garantir o futuro dos seus filhos com ofertas. Pai, um dia essa menina vai crescer, vai casar, vai ter a casa dele, vai ter filhos, e eles vão precisar de milagres, então eu estou juntando esses tesouros aqui no céu, em favor deles. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, e ordenei que uma mulher viúva ali que te sustente. Oh Deus, você não podia me mandar para casa de um empresário? Aleluia. Por que Deus não mandou ele para o lugar de alguém rico? Porque Deus queria deixar um exemplo registrado de como você pode enriquecer no meio da crise. E esse aqui é um exemplo, porque havia fome na terra, havia crise. Versículo 10, então ele se levantou, foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, num vaso, um pouco de água para beber. Indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Primeira coisa que ele pediu foi o quê? Você está lembrado que Jesus disse que quem der, ainda que seja um copo de água, um profeta, por ser profeta, vai receber galardão de profeta? Ela começou a dar.
Ele foi e pediu e ela semeou. Continuando. Indo ele a buscá-la. Você veja. Vamos, deixa eu continuar. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-los para mim, para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Por que quando ele pediu água, ela não apresentou nenhuma dificuldade? Porque ofertar água não era difícil para ela. Me leva a crer que não havia um problema com água na vida daquela mulher, mas havia um problema, a área que era mais pesado para ela era alimentação. Ele pede água, ela dá. Era fácil para ela. Existem coisas que nós fazemos em termos de oferta que é fácil para nós. Não é pesado para nós. Aí o profeta, ele fala: ei, agora eu quero pão. Quando ele apresenta pão, ela apresenta dificuldade. Espera aí. Eu estou vindo aqui pegar, vou para casa, vou fazer, eu vou comer o meu filho e nós vamos morrer. Quantos de vocês percebem que aquela mulher estava financeiramente falida? Arruinada, pobre, quebrada. Vamos ver o que acontece. Versículo 13. Irmão, se você puder entender isso aqui hoje, eu te garanto que até o final desse ano a sua vida financeira, ela vai mudar. Vai mudar mesmo. Eu estou falando isso aí como um profeta de Deus na tua vida. Elias lhe disse: não temas. Olha aí para umas 5 pessoas e fala assim: não tema as crises. Diga para ela: não tema as circunstâncias do país. Diga assim: não tema os relatórios financeiros. Diga assim: não temas as palavras do contador. Os irmãos que têm seus negócios, que tem de vez em quando tem que conversar com os contadores, e você fica adiando a conversa, não é assim? Não temas. Vai e faze como disseste. Agora o princípio. Mas faze disso. Qual é a próxima palavra? Mas faze disso. Diga forte. Primeiro para quem? O que ele estava falando? Eu sei que vocês estão quase morrendo. Você vai lá, faça, mas faça primeiro para mim. Uau! Quando nós estamos em crise, dificuldade, em aperto, é a tendência natural, é a gente fazer o quê? Garantir o nosso primeiro. E se sobrar, a gente oferta. O profeta Elias, ele vai ensinar que Deus opera de uma forma diferente, porque é exatamente quando a crise se estabelece que você tem que determinar que as prioridades de Deus são primeiras, as coisas de Deus são prioridades acima das suas coisas. Eu sei que é um pouco difícil, mas é assim que a Bíblia está dizendo. Ele não fala assim: ó, faz para o menino, faz para você, come e depois me dá. Você precisa entender que no campo das finanças, Deus não pode ser depois. Ele tem que ser primeiro. Eu particularmente levo isso tão a sério, que quando o meu salário entra na conta, a primeira movimentação que eu faço é o dízimo e a oferta.
Eu não quero correr o risco de movimentar com outras coisas e isso não ser o primeiro na minha vida. Porque veja, ela não ofertou do que sobrou. Ela ofertou do que ela tinha. Ok, vocês querem acabar o culto, vamos embora. Vocês querem prosperar ou não quer? Amém. Quer prosperar ou não quer? Amém. É o que a Bíblia diz. Se fosse hoje, esse pastor é ladrão. Ele não se compadece, essa viúva. Ela está dizendo que vai morrer. E esses ladrão, safado, sem vergonha, que assim que as pessoas estão lá explorando a fé dela. Agora vamos ver aqui mais. Mas fazem primeiro para mim um bolo pequeno, trazem aqui fora, depois. Faça um círculo na palavra primeiro e na palavra depois. Aí na sua Bíblia. Primeiro para mim um bolo pequeno, traz aqui fora, depois o farás para ti e para teu filho. Ai, irmão, pega, irmão, meu pai do céu, eu estou querendo voar, sai voando daqui. Pois, versículo 14, pois assim diz o Senhor. Olha só, se você organizar a ordem do que é primeiro, o do que é depois, o Senhor também está liberando essa palavra para você aqui hoje. Pois assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará. Irmão, você tem que lembrar que ela só tinha um pouquinho para ela, para o filho comer e morrer. E agora o profeta fala, dá para mim primeiro, depois prioriza isso aqui, prioriza a parte de Deus, prioriza a parte do Senhor, do reino, depois trate das suas coisas, porque não faltará farinha nessa panela. Agora entenda que para não faltar, ela não podia deixar o profeta para depois. A chave era ofertar primeiro. Não é só ofertar, mas isso tem que ser uma prioridade. Porque se você ofertar como não prioridade, você não vai colher. Eu estou com pena da igreja, poxa, o pastor está falando, eu vou quebrar o galho lá do pastor. Meu galho? Você está trazendo problema para os teus galhos. A farinha do azeite não se acabará, da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez. Os praticantes da palavra. Os praticantes da palavra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Agora veja, ela ouviu, ela fez. Resultado, assim comeu ele primeiro. Assim comeu ele primeiro. Ela e a sua. Quanto tempo? Quanto tempo está aí? Quanto tempo? Vamos lá. Ela fez. Havia uma crise. Agora ela tinha uma chave. Irmão, enquanto nas outras casas tinha fome, na casa dela tinha provisão. Por quê? Primeiro e depois. Primeiro, Deus. Primeiro, dízimo. Primeiro, oferta. Primeiro, a obra de Deus. Depois, eu e você. Não, pastor, mas é tempo de crise. Primeiro. Não, pastor, é um tempo de aperto. Não, pastor, você tem que entender que a minha empresa está passando. Eu tenho uma dificuldade de entender
As pessoas vêm, pedem oração por finanças. Vou dar um exemplo. Quer vender uma casa. Elas vêm na igreja, elas pedem oração, elas colocam no papel. E elas falam, Senhor, eu quero que o Senhor mande um comprador. Eu quero vender a minha casa pelo valor de 300 mil reais. Eu quero alguém que venha e que pague assim, desse jeito. Aí Deus ouve a oração. Deus responde a oração. O comprador vai, paga do jeito que você falou em oração. E na hora de dizimar daquele negócio, de ofertar daquele negócio, dízimo e oferta, você tem que incluir não só os seus ganhos mensais, mas os seus lucros, seus bônus, suas premiações. Amém? Suas negociações, porque Deus está envolvido ou não está nessas coisas? Ele está te dando força para adquirir riqueza ou não está? Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falou por intermédio de Elias. Agora, irmãos, eu não vou ler, eu quero ir para a terceira passagem. Mas se você continuar lendo, o filho dessa mulher morreu. Mas quem estava na casa dela? O profeta. Agora, agora veja, por que a unção do profeta estava dentro da casa dela? Por causa de uma oferta. O filho morre, a unção estava lá. E na hora que ela precisou, aquela unção se manifestou, ressuscitando o filho. Você está conseguindo entender que a extensão da oferta vai além das bênçãos financeiras, livramento, saúde. Agora você imagina que aquela mulher ficasse feito pé firme. Profeta, você sabe que eu não posso. Você sabe que é tempo difícil. Você sabe que a minha empresa está em dificuldade. Você sabe que eu estou vivendo do seguro-desemprego. Você sabe que eu vivo de aposentadoria. Era uma mulher viúva, mas que semeou, e a Bíblia diz que durante muitos dias. Então, veja, havia um princípio. Todo dia, o do profeta tinha que ser primeiro. Todo dia. Vamos para o terceiro. Gênesis capítulo 22. Aleluia. Quantos de vocês estão recebendo? Gênesis capítulo 22, quando Deus desafia Abraão a ofertar o filho dele, é uma passagem conhecida, mas aqui é uma oferta. Aqui tem um outro princípio sobre oferta. Aquela mulher, ela ofertou primeiro, mas Abraão ofertou o melhor. Não, vocês não entendem. Ela ofertou primeiro, mas Deus pediu para Abraão o melhor que ele tinha, era o filho, o que ele mais amava. Deixa eu dizer algo para vocês. Oferta tem dois princípios, anote. Tem dois princípios que envolvem oferta. Primeiro princípio, sacrifício. Salomão sacrificou 1000 holocaustos. A mulher sacrificou porque ela deu primeiro para o profeta Elias. E agora Abraão está sacrificando a sua oferta, o próprio filho. Esse é o primeiro aspecto da oferta. Oferta tem que envolver sacrifício. Se não é difícil, não é sacrifício.
É sacrifício porque é difícil. Veja, agora, olha aqui. O sacrifício necessariamente não está ligado ao valor monetário, mas está ligado o quanto você tem que renunciar para dar. A viúva pobre, que Jesus falou, monetariamente ela deu menos que todos. Mas por que ela deu mais? Porque o sacrifício que ela fez foi maior, porque os outros estavam dando grandes somas de sobra. Ela deu tudo o que tinha. Então ela fez um sacrifício. O segundo aspecto, o segundo princípio sobre oferta, anote, honra. Você oferta porque você tem que honrar o Senhor. Por isso que não pode ser a sobra, não pode ser o depois, tem que ser o primeiro. Tem que ser a prioridade. Os projetos de Deus têm que vir primeiro do que os seus projetos. Anote isso. Os projetos de Deus, o recurso, Deus te dá forças para você adquirir riquezas, para que você financie primeiramente os projetos de Deus e depois os seus projetos. Vamos, Gênesis capítulo 22. Eu quero já para o final da história, versículo 14. Assim chamou Abraão, aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez do céu e disse... Você já sabe a história, sabe que Abraão, ele ia oferecer o filho dele como oferta. Ele não negou o próprio filho. E disse, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, agora veja, que deveras te abençoarei, grandemente multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade de teus inimigos, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Aquela oferta desatou algo no mundo espiritual em favor de Abraão. Aí o diabo, ele trabalha na mente do crente, para o crente não ofertar. Aí o diabo ele trabalha na mente do crente, porque é uma área em que eu sei que há extremos nessa área no nosso país. Nós estamos procurando trazer fundamento bíblico equilibrado, mas deixa eu lhe dizer algo, fique atento com tudo que o diabo ataca demasiadamente. Há poder ali. Há poder ali. Agora, irmãos, para a gente fechar. O problema no que eu estou falando é que as pessoas ouvem a palavra, elas são motivadas pelo Espírito Santo a ofertar, porém, elas não criam na própria vida um estilo de vida de ofertar. Você não deve ofertar só porque você está em necessidade. Você deve criar um estilo contínuo de vida, aonde ofertas fazem parte da sua vida. E quando você ouvir um desafio do seu pastor, quando você ouvir um chamado do seu pastor, por um projeto novo, para algo novo que a igreja está fazendo, você deve chegar junto. Deveríamos, entendam, brigar
por oportunidades de ofertar. Porque quando você entende o poder espiritual de ofertar, me desculpa a expressão, mas só se você for burro de não ofertar. Os benefícios são grandes demais. E deixa eu terminar com uma frase. Ninguém supera Deus no dar. Você nunca vai conseguir dar a Deus mais do que Ele vai fazer e voltar para você. Agora deixa eu explicar algo. Você precisa treinar o seu espírito no dar. Você deve treinar. Como assim, pastor? Você deve se forçar a dar. Até que você faça isso, até que você vai fazer isso, vai chegar num ponto que você vai fazer isso instintivamente. Pum! Você não vai ter um freio dentro de você. Quem entende o que eu estou falando desse freio? É aquele negócio, você ouve a palavra, aí você tem que cortar esse freio da sua vida. Porque a Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão generosamente. Agora, quem é que vos darão? As pessoas? Não, Deus. Deus. Amém? 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 Você pode ficar em pé?